aberto para perguntas e debate. Já temos uma que chegou pela internet para o Jorge Ouro. Do culto a Atum, do legado de Akhenaton, o que ficou para a humanidade atual? Então, só corrigindo corrigindo a pergunta, Cunaton é o amado de Aton. Aton é o disco solar, é o deus solar egípcio. O Akhenaton foi o que veio depois, que fez esculhambação, é o contrário, é o inimigo de Cunaton. Então, Amenófis IV, Cunaton, o nome era Amenófis IV, Cunaton, o amado de Aton, o deus solar. Então ele tira o Egito de um estado de caos religioso, onde os sacerdotes detinham o poder político e o poder religioso e o poder temporal, muito parecido com o que a gente tem hoje no mundo, né? E então ele extingue o culto a todos, acaba com o politeísmo, né? E cria um único culto a Aton, que é o disco solar, que é aquela talvez a batalha mais antiga da história da humanidade, seja entre os solares e lunares, ou entre a mão direita e a mão esquerda, ou entre bem e mal. Então ele acaba com a esculhambação e cria um culto único a Aton. Quando Amenófis IV morre, aí assume o primo dele, o Akhenaton, vem Tutankhamon depois, e aí os sacerdotes então retomam o poder, acabam com o culto solar, volta o politeísmo, e eles apagam a história de Aton, ou de Cunaton, de todas as formas possíveis, a ponto de mandar destruir todos os monumentos onde tenha o nome dele, e se fosse muito grande não pudesse ser destruídos, então para raspar o nome dele dos hieroglifos preparados em grandes monumentos, e queimam todos os papiros, todos os documentos onde tem alguma coisa a respeito dele. Só que o mesmo processo que aconteceu com Krishna, com Buda, com Ram, com Odin, Manco Capac, Quetzalcoatl, depois com Apolônio de Tiana e outros tantos. Então essas criaturas, esses seres, e o Krishna, Buda, o Jesus da igreja, eles nunca vêm sozinhos, sempre tem uma ordem de suporte que prepara a ambiência para que ele se manifeste, para que a coisa seja procedida, a mudança seja procedida de maneira adequada. E a mudança é restabelecer o culto solar, é restabelecer aquela época divina, a época de ouro da humanidade. Então, quando termina o reinado de Cunaton, o que fica de legado, que é a pergunta, que ele deu início a o que seria um bijan, uma semente das ordens esotéricas filosóficas, e pode-se dizer que da 14ª dinastia do Egito até hoje, todas as ordens secretas que existem, secretas reais, derivam do que Cunaton fez. Além de ter tomado uma série de providências de cunho esotérico reservado, cujos efeitos persistem até hoje. Então ele foi essencial para que depois pudesse ter havido a chuva de estrelas na Grécia, a tentativa da vinda do Joshua Ben Pandido, do Jesus da Igreja, a Revolução Francesa, a descoberta do Brasil, a vinda do transbordo da Península Ibérica para cá, e a sequência do transbordo do conhecimento e todas as ordens esotéricas ligadas a esse princípio básico do culto solar, do Tibete para o Brasil em 1921, assumindo o Brasil a posição que antes cabia ao Egito com o Amenófis IV ou o Cunaton. Então ele fez um grande trabalho. Pois bem, perguntas chegando para o Jean Vauelan. Entendendo a necessidade de nos aprofundarmos em mitologia, qual delas seria importante iniciarmos os estudos e por quê?
esta, no caso, já interfere no nosso dia a dia? Atualmente, a mitologia que mais me atrai, que eu tenho estudado nos últimos anos, é a fino-ugriana, que tem a ver com os povos que viviam onde hoje é a Rússia, e que é bastante conhecida em alguns anais aí do academicismo, mas, de fato, aqui no Hemisfério Sul ninguém fala nada disso, e também muitas universidades da América do Norte também nada falam, mas é muito importante. Mas é importante, assim, se você quiser compreender a história do eslavo, do sangue eslavo, do pan-eslavismo, né? Então, assim, depende da função que você queira dar ao seu estudo mitológico. Eu, basicamente, eu acho que a mitologia celta, a mitologia nórdica, que se assentam na mitologia germânica, em certo ponto da história, né? Eu penso que, para quem vai estudar mitologia, a primeira percepção que nós deveríamos ter é esse divisor de águas que a gente vê, digamos, no filme de Tolkien, no terceiro filme, ou melhor dizendo, na terceira etapa da descrição tolkiana, de que houve um momento em que na Terra existiam diversas espécies pensantes, até árvores que pensavam, chamados entes, né? Um monte de coisa estranha, e o homem também. Mas, a partir de um certo momento, isso aqui tudo desaparece, e o final da trilogia de Tolkien, do Senhor dos Anéis, é exatamente o homem ficando sozinho, os elfos vão embora, etc. Tal. Aí começa a era do homem, isso nos padrões da mitologia de Tolkien. A mitologia de Tolkien é muito apoiada no Kalevala, que é um livro finlandês, um livro mitológico finlandês, com os bons aí 15 mil anos de história. Ele também pega elementos nórdicos, mas a mitologia de Tolkien ele inventou, ponto. Mas tem inspiração também. Mas, assim, para você entender esse momento em que antes existia muita coisa aqui na Terra de espécies pensantes e, de repente, ficou só o homem, eu penso que a mitologia celta deveria ser estudada por todos nós, porque mostra um fato singular. Aí tem a ver com aquilo que o Marcelo estava falando. Tem a ver com algo que não é tão lendário assim, apenas foi taxado como lendário, que é o hiperbóreo, mas há muitos escritos, dentre eles o de Fínias, que era um navegador grego, e isso está registrado em alguns cantos como mitologia, outros têm como história, de que, de fato, Fínias falava que lá no norte extremo tinha coisa, tinha habitantes, existia um dia lá para trás habitantes, né? E eram habitantes tão especiais que o deus Apolo, aí se mistura com a mitologia pura e simplesmente, gostava de conviver com os povos do hiperbóreo. Isso, na perspectiva da mitologia grega, você consegue perceber algumas coisas interessantes. Mas, indo para a mitologia celta, como é que a coisa começa? Começa dizendo que algo estranho para o nosso ouvido, mas os Tuatha de Danann, que habitavam as sagradas cidades hiperbóreas de Fálias, Fínias, Górias e Múrias, quando houve um problema, cerca de bons 14 mil anos atrás, quando a Terra passou por convulsões, parte dessas cidades hiperbóreas foram. E então os Tuatas de Danann vieram com 4 expedições dessas cidades que, em tese, afundaram e se estabeleceram no norte da Irlanda e no norte da Escócia. Nós vamos fixar nossa atenção aqui na Irlanda. E cada um desses povos trouxe os seus principais, entre aspas, amuletos ou relíquias ou instrumentos, ou sabe-se lá o quê, que representavam um passado. Então, uma das tribos trouxe a incrível espada de Nuada, a outra trouxe a lança do deus Lug, que era lançada para cá, mas se eu queria lançar
se eu queria arremessar essa lança para agredir Fátima, eu podia jogar ela para cá, mas ela descobria, Fátima chegava aí. O caldeirão do deus Dagda, que tudo se misturava e produzia qualquer coisa, e a famosa pedra do destino, que quando 2 reis ou 3 candidatos a rei iam disputar o reinado, a pedra é que escolhia dizendo o nome. Ou seja, essas coisas esquisitas que passariam depois a compor o imaginário das lendas celtas, que invadiriam depois o pensamento anglo-saxônico, aí a mitologia germânica e a nórdica também foi um pouco invadida por isso. Pois muito bem, esses Tuatha de Danann, que não eram homo sapiens, que já viviam lá no Hiperbóreo, mas que devido a esse problema, ao descerem para a Irlanda, esses Tuatha de Danann tiveram que brigar com os partolanos que lá já estavam, também com os nemedianos. E nessa confusão toda, uma tribo homo sapiens que vivia na Península Ibérica, onde hoje é o País Basco, sobe, sabe-se lá por quê, para a Irlanda, e em chegando lá, essa tribo de homo sapiens recebe do que restou da confusão dos Tuatha de Danann com os partolanos a herança cultural dessas coisas ou tribos não humanas. E esses milesianos, então, é que recebem essas 4 tradições sagradas, e daqui é que nasce o druidismo no seu aspecto humano mais antigo. Não é o druidismo dos druidas que Júlio César, 2000 anos atrás, encontrava já entre o resquício dos gauleses. Não, os gauleses, durante séculos, representaram somente um ramo dos galaicos, que durante séculos representaram um ramo dos gaélicos. Os druidas originais estão lá no início dessa história, lá na Grã-Bretanha, lá na Escócia, lá na Irlanda. Então, assim, essa mitologia celta, que mostra, como nenhuma outra, o encontro do Homo sapiens, ou seja, dos milesianos, com essa confusa situação que veio de tribos não humanas, mas que se encontraram lá no norte da Irlanda, e houve essa transição, essa transmissão de um conhecimento não humano para a lógica humana, e os milesianos, então, foram se espalhando, porque o Hiperbóreo era quase lá no Polo Norte. Então, não foi só os Tuathas de Danann que vieram para a Irlanda, para a Escócia, outras tribos desceram para onde hoje é a Sibéria da Rússia, foram descer. O fato é que toda a história que a gente conhece depois, e associado ao fato de que houve depois um dilúvio, e Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, lá onde hoje é próximo à Turquia, se espalharam no mundo. Aí hoje os caras fazem verificação de genética e descobrem o quê? Que os europeus e asiáticos descenderam de um dos filhos de Noé, chamado Jafé. Que os semitas, a turma do Oriente Médio, descendeu todo mundo de Sem, um outro filho de Jafé. E os africanos de Cam, um outro filho de Jafé, de Noé, desculpa. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, teriam um tronco de descendência que responde pelos habitantes da Europa, da Ásia, do Oriente Médio e da África. Isso aqui é desdobramento dessa história celta, que teria ocorrido 3, 4, 5 mil anos antes desse grande dilúvio, que provavelmente ocorreu há 8, 9 mil anos. Não há certezas científicas sobre isso, porque isso ainda está sendo pouca, como Jorge Oro falou no início. Essas notícias todas, os historiadores clássicos jogam, não, pirâmide, 2, 3 mil anos. Tudo eles aproximam para o nosso tempo, mas esse calendário ele é esticado para um nível temporal, para uma linha de tempo que a gente não sabe exatamente onde é. Então, respondendo objetivamente à pergunta que foi feita, a mitologia celta tem esses encantos. E ela se bifurca, mais que isso, ela se ramifica com informações comuns que chegam na mitologia germânica, na mitologia nórdica, na mitologia fino-ugriana do Volga russo, ou seja,
A mitologia celta, que é a base de muita coisa, penso eu, deveria ser algo que todos nós deveríamos estudar. Porque ainda que o nosso cérebro leia isso como lenda, é muito interessante. A filosofia não nasceu com os gregos, nasceu com um povo druida. Druida não é só sacerdote, druida era um povo. Mas esse povo gaélico se tornou galaico, foi se extinguindo. Quando chegou na época dos gauleses, o que restou desse povo era tido como sacerdote entre os gauleses, mas os gauleses tinham 3 tipos de sacerdotes. O druida era só um deles. E o druida da época de Júlio César era um druida meio sem futuro comparado já com os druidas de antiguidade. Então, assim, a mitologia celta nos dá essas pistas. Nos fala daquela espada que era enfiada numa pedra e só o rei Arthur, ou seja, essas coisas todas maravilhosas que povoam o psiquismo das histórias que se contam às crianças lá na Irlanda, na Inglaterra, na Escócia, enfim, lá no hemisfério norte, isso é muito interessante. Eu acho que a mitologia celta deveria ser estudada, talvez como uma espécie de uma primeira mitologia para você se adentrar nesse mundo aí. Fazer um comentário justamente a respeito dos tuatas de Danann, da mitologia celta, que vieram do Hiperbóreo. Tribos que pertenciam como filhos da deusa Dana. Como bem disse o Elan, eles vieram de 4 cidades sagradas, chamadas Falhas, Górias, Fíndias e Múrias, e trouxeram objetos sagrados, ou que foram interpretados como sagrados, mais tarde, acredito que se fossem necessariamente pela antiguidade desses objetos, não é isso, Elan? Veja bem, a Liafael, a pedra do destino, uma pedra oracular, ela respondia. Claion Solais, a espada atenuada, vinda da cidade de Fíndias. Essa espada, segundo informações, a lâmina era de luz. Se nós considerássemos essas informações há 100 anos atrás, seria incompreensível. Mas para nós que já assistimos o filme Guerra nas Estrelas, e já estamos numa época que existe o domínio sobre o laser, podemos compreender que aquela espada, quando desembainhada, produzia luz, cujo ferimento era fatal para aquele que fosse ferido por ela. Da cruza dessas 2 informações, da pedra do destino e dessa espada, bem mais adiante sairia a lenda da espada do rei Arthur, Excalibur. Também a Gai Assael, a lança do deus Lug, vindo da cidade de Górias. Essa lança, ela era arremessada contra determinado inimigo que se pretendia atingir, independentemente de onde ele estivesse, e caso ela tivesse que fazer desvios, ela o faria e atingia aquela pessoa. Isso, contado há 100 anos atrás, pareceria algo mágico, fantástico. Com o avanço da nossa ciência, nós já podemos interpretar que esta lança seria teleguiada, como hoje são os nossos mísseis. Também o caldeirão de Dágda, vindo da cidade de Múrias. Mas eu chamaria atenção para um outro fato, que não é uma das joias dos tuatras de Danann, essas 4, mas um outro, que é o barco de um outro tuata chamado Manannán MacLír. O barco deste Manannán MacLír, ele era guiado pela força do pensamento, ou assim assim transmitido para o entendimento daqueles povos. Mas hoje nós sabemos que já há veículos que sozinhos eles conseguem ir. Tu digita pelo Google agora o destino e o veículo vai.
era algo mais ou menos semelhante em tecnologia ou algo desconhecido daquela humanidade, que para aqueles homens e mulheres de milhares de anos atrás era algo mágico, fantástico, e garantiu àqueles seres que não eram homens, homo sapiens, que chegaram nas terras de Eren, onde foi a Irlanda, e foram chamados os Tuatas de Danann. Depois, quando chegaram os milesianos, quando os homo sapiens chegaram à Irlanda, aqueles seres dotados daquele grau de sabedoria, daquele grau de conhecimento, e com aqueles objetos, eles foram levados ao panteão dos deuses celtas, porque não eram humanos e detinham conhecimento elevado. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer a respeito da mitologia celta, que é tão interessante. Então, sobre a lança, e aí a distância destrói o inimigo, vejo como é uma coisa interessante. Isso é o Agni Shastra, era a arma de raio que era usada na Atlântida. Quanto ao barco que você citou, que daí ele que é movido com força de pensamento, Vimana, veículo, manas, mente. Então, os Vimanas originais na Atlântida eram movidos com força de pensamento. Então, vejo que a tradição, né, dos Tuatha é uma tradição pós-Atlântida. Então, toda a mitologia mundial, ela é pós-Atlântida. Se dá nome diferente para as mesmas coisas, para os mesmos fatos. E aí então a mitologia ela se torna hoje a forma de se descobrir aquilo que é a história da humanidade e que foi oculta da humanidade atual para efeitos de dominação, para efeitos de perpetuação da ignorância. Pois bem, já que o Jorge Ouro tocou na questão Vimanas, tem uma pergunta chegando pela internet lá de Belo Horizonte, que diz assim: por que registros históricos de povos que aqui viviam ou seres que aqui estiveram, e por exemplo os Vimanas, veículos voadores, as estatuetas de homens tipo astronautas, os registros em pedra de aeronaves e objetos voadores, evidências de gigantes que aqui viveram, a própria mitologia com deuses, gigantes e titãs, os samurais do passado, homens que viviam por mais de 1000 anos, há registros disso na própria Bíblia, mas ninguém leva isto a sério. Por que essas evidências todas não se acredita em nada disso? E tudo é tido como lenda e fantasia, mesmo com todas estas provas registradas. Como reverter este problema? A razão pela qual isso não é levado em consideração é que se você acredita nesse tipo de cultura, nesse tipo de conhecimento, nessa história que vai dos titãs à Atlântida, você desconstrói a sociedade atual. Não sobra nada, não sobra uma religião, não sobra um livro de história, não sobra nada, absolutamente nada. Essa é a razão de ser negado. Agora, tudo que você citou ali, existe verdade. Os Vimanas, de início, eram movidos pela força do pensamento. Depois foi sintetizado um combustível baseado nos tátuas básicos, VY, Vayu, Tejasta. Não, é que não vou dizer, é só dizer mas são 4 partes de cada um de 4 e o restante do 5º e faz os veículos, só que daí o piloto do Vimana, ele era chamado de composição por eles, ele dirigia integrado ao próprio equipamento e aí podia andar ou transitar por mundos visíveis e invisíveis. O Jean citou 2 das locas, né? Você citou a Burloca e a... Qual? Então, são 7, né? E aí consta que os Vimanas transitavam por todas elas como transitavam pelo mundo físico, uma coisa hoje inimaginável. Agora, por que alguns desses povos queda Atlante consideravam esses como deuses? Porque então parte desse povo, ou parte desse resultado Atlante ou bório-hiperbóreo, lemuriano Atlante, os 4 que antecederam, foi preservado, e parte do que a gente considera como Homo sapiens são só
os que sobreviveram a essa pequena chacoalhada que a Terra deu nessa época, né? E aí tem aquele filme, Os Deuses Devem Estar Loucos, que daí cai uma lata de Coca-Cola no deserto lá e os caras consideram a lata de Coca como Deus, né? É parecido. Você pega dois irmãos, né? Um se perde e vai viver na floresta por várias gerações. O outro é o detentor da tecnologia original, né? O irmão tecnológico vai visitar o irmão aborígene, ele foge porque Deus está chegando. É exatamente isso. Então, a história humana ela é simplicíssima, vírgula, desde que os pedaços que estão escondidos sejam devolvidos à humanidade, só isso. A primeira vez que nós, humanos, registramos alguma coisa sob a forma de notícia é o que hoje a gente chama de mitologia. Nesse tempo, as atuais religiões não existiam. As atuais religiões é que, entre aspas, taxaram como mitologia, porque as atuais religiões, por exemplo, em quase todas as mitologias, nunca ninguém falou em Deus. Falam em entes criadores e tudo é trimurti, tríade, trindade. São 3 seres disputando sempre, ou em outras 2, mas em nenhuma mitologia fala de Deus bonzinho, amoroso. Isso não existe em mitologia. As religiões que surgiram, a que nós conhecemos, destruíram essas mitologias e elegeram esse ou aquele Deus que disputava nessa ou naquela trimurti e transformou esse ser em bonzinho. Então, as religiões que hoje nós temos, né, quando Javé ficava dizendo a Abraão que ele tinha que brigar com o Egito, que é o Deus do Egito é como Jorge Ouro estava falando, aquela confusão de Akenaton, de Deus único, depois vieram outros faraós, apagaram o culto monoteísta, voltou o politeísmo, aí Javé, entre aspas, ficava pé da vida com isso, porque provavelmente era o mesmo ser. Então, assim, eram seres disputando, só que hoje, século XXI, a gente olha para a história do catolicismo e vê um Deus que fez pacto com humanos para que esses humanos o tratassem como sendo o único Deus. Ora, ele só fez isso porque ele estava disputando com outros. Nas religiões atuais isso não aparece, mas aparece no pano de fundo mitológico. Então, como Jorge disse, se devolvessem para a gente os pedaços da nossa história que nos foram roubados e distorcidos, a gente teria uma compreensão melhor. Então, a mitologia é o que de mais interessante existe, são as narrativas primordiais, primeiras, ancestrais. Essas religiões que hoje a gente conhece surgiram depois das mitologias, surgiram a partir das mitologias, na verdade. Foram os deuses que ganharam, ou o tal Deus que ganhou a disputa e que fez toda essa confusa situação religiosa que cobriu com histórias absurdas uma verdade que hoje a gente está apartado dela por tanta crença, por tanta questão religiosa que existe. Então, é importante ao estudioso de mitologia perceber que as religiões que hoje a gente conhece, na verdade, é uma camuflagem do que um dia foi a primeira forma de notícia que a humanidade anotou, só que isso foi transformado em mitologia, em lenda, em fato irreal. Então, a gente tem realmente que resgatar isso do passado para poder refletir melhor. O próprio termo Elohim, né, que é criado como se fosse a divindade, o Deus, né, não é um, né? Elohim é plural, né? Não é um, então não é um Deus da criação da Bíblia, né? São vários, são os deuses. Então talvez o grande artifício, a grande artimanha das religiões foi pegar os deuses e transformar em um antropomorfizado, pegar o irmão dele, trabalhar e transformar na antítese, chamar o cara de diabo, né? E inventar a punição caso não siga, que eles pegaram e transformaram os inferos, né, que são lugares superiores em todas as tradições, em inferno, né? Aí pega essa salada maluca, joga para a população, joga para a humanidade, e a gente tem o resultado que a gente vê hoje. Para Jean Vaillant, já que o mundo de Brahma está se dissolvendo, o que acontecerá com estes demos? Nascerão aqui na Terra? As fofocas que correm
é que, ao longo dos próximos milhões de anos, né, muito trabalho espera na espiritualidade por aqueles que estejam libertos de karmas, de coisas complicadas, porque há um trânsito que vai começar e, depois que ele tem início, vai ser infindável. Porque enquanto tiver hidrogênio no nosso universo aqui, se associando a outros átomos de hidrogênio para produzir hélio, enquanto tiver estrela surgindo para iluminar esse universo, parece que o trânsito dessas figuras deverá vir para as espécies biológicas e ou não tão biológicas assim, mas a partir de inteligência artificial que está sendo criada para poder dar guarida a seres, ou melhor dizendo, a espíritos que estão há bilhões de anos imantados em corpos demo. É muito complexo o assunto. Não é fácil, está só no início. Não podemos tomar isso como verdade, isso tem que ser refletido pelas gerações futuras. O assunto é muito complexo, não é trivial. Mas o fato é que esse nosso universo ainda deve existir uns bons 50 a 60 bilhões de anos, sob certas versões do que o academicismo aponta. Outros dizem que nós temos hidrogênio suficiente no universo para chegar ainda a uns bons 100 bilhões de anos, e que talvez a expansão promovida pela energia escura, que está acelerando a expansão do universo, é que rasgue, entre aspas, o tecido do espaço-tempo, e assim o universo seja obrigado a se desfazer antes. Ou seja, há diversos cenários que os cientistas apontam para o futuro do nosso universo, mas seja lá qual for, este vai ser muito, 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 muito distante em termos de tempo do que hoje a gente vive. Mas o tal universo paralelo ao nosso, o Brahmaloka, já está se desfazendo agora, e, segundo as fofocas espirituais, não chega a milhões de anos. O nosso vai chegar a dezenas de bilhões de anos. Então, essas almas que estão lá não têm para onde ir, não tem como retornar para os níveis espirituais, porque elas estão, entre aspas, infectadas. Então, vão ter que mergulhar aqui. Aqui é onde, em diversas espécies que já surgiram e outras tantas que vão surgir. Mas, repito, o assunto é complicado, extremamente complicado. E aqui eu peço perdão aos meus companheiros de mesa, eu vou introduzir um assunto que alguém da plateia me solicitou, que é a questão de sexo, questão de religião, de tabus, porque tem a ver com mitologia. As principais mitologias africanas sempre apontaram que o Deus criador, ou melhor dizendo, o ente criador dessa criação que nós vivemos, era hermafrodita. Mau Lisa era o seu nome, a face masculina Lisa e a feminina Mau. Ou seja, há diversas origens de notícias de que o ser ou os seres que terminaram se corresponsabilizando por essa criação. A mitologia hindu conta o quê nos Puranas? Que Brahma, Vishnu e Shiva, que formam a Trimurti hindu, sempre discutiram duas questões: quem dos três criou o universo e quem dos três comanda o universo. Se a gente levar essa história para a ótica de outras mitologias, é a mesma confusão. Mas qual é a questão? A questão é que, nesse tempo, não existia macho e fêmea. Macho e fêmea, no contexto do que se pode perceber a partir da ótica do que se vê na Terra, só surgiu na explosão cambriana ocorrida há cerca de 540 milhões de anos atrás, no período cambriano. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. A vida surgiu aqui, a primeira molécula mãe, há 3,9 bilhões de anos, há 3,8 bilhões de anos atrás. Durante 3 bilhões de anos, tudo que essa molécula aprendeu a fazer foi se replicar, mas nunca se uniu, só existiam seres unicelulares replicados, replicando o código genético. O que é que acontece há 800 milhões de anos atrás? A Terra se congela, descongela, congela toda, descongela. Quando descongela a segunda vez, há cerca de 570 milhões de anos atrás, o que é que aparece? Nos mares, peixes, mas já com sexo. Aí os cientistas não conseguem encontrar os fósseis de transição entre os seres unicelulares e esses pluricelulares que já apareceram com sexo
E ninguém sabe de onde veio. Segundo as fofocas, vieram de outros mundos para cá. Porque a experiência da molécula jogada há 3,8 bilhões de anos não funcionou. Ela só fazia se replicar, mas não se unia para formar um ser pluricelular. Mas pouco importa. Deixando isso de lado, a ciência mostra os fósseis que existem lá no folheiro Burgess, na Colômbia Britânica, no Canadá, desses primeiros espécimes que surgiram nos mares da Terra, e a vida surgiu a partir disso. A vida saiu do mar uns 180 milhões de anos depois, tornou-se réptil, depois mamífera, depois primata, e essa questão de macho e fêmea surgiu a partir daí. Só que antes disso já tinha vida espiritual, já tinha identidade psíquica de seres, já existiam os tais demos vivendo nesse mundo paralelo, sem sexo. Só as últimas gerações demoníacas, tipo a de Zeus, a de Cronos, é que aparece com essa polaridade sexual que talvez, no tempo em que tenha surgido aqui, talvez tenha surgido lá, mas pouco importa. Por que é que eu estou falando desse assunto? Para chegar na pergunta que me foi endereçada aqui. Hoje, o livro, nós estamos escrevendo 6 ou 7 livros sobre homoafetividade e sobre identidade de gênero, porque qual é o drama? Antes de macho e fêmea serem escolhidos como as duas opções de polaridade sexual biológica desse mundo, já existiam consciências particularizadas, com identidade psíquica definida, que nada tem a ver com macho e fêmea. O problema é que essas consciências estão tendo, desde que o ser humano surgiu, que o Homo sapiens surgiu, e outras espécies biológicas também, estão tendo que ser imantadas em corpos macho e fêmea. Em alguns funciona, em outros não funciona, e tem a inadequação de gênero. Isso tem nada a ver com a homoafetividade. A homoafetividade é um outro desdobramento desse aspecto. Mas essa identidade de gênero, quando funciona, quando você se sente bem no corpo masculino ou feminino, você é considerado hoje cisgênero. Quando você não se sente bem, transgênero. Angelina Jolie e Brad Pitt disseram publicamente. A filhinha deles, de 3 anos, dizia: pai, mãe, eu não sou menina, eu sou menino, meu nome é John. O que é que você, como pai, vai fazer para uma criança que sabe-se lá de onde começa a dizer, apesar de ter um corpinho feminino, que não é menina, é menino e já diz um nome? Você vai fazer o quê como pai? De onde é que veio isso? Ela não viu, ou seja, é dela mesmo. Esse problema de identidade de gênero é subproduto da síndrome de estrangeirismo que o nosso, ou de estrangeiro que o nosso espírito sente, sendo imantado a corpos materiais. Pouco importa. O fato é que essa inadequação está começando loucamente agora a ser claro para a humanidade, devido exatamente ao trânsito de figuras que estão vindo para cá, que jamais tiveram seus espíritos imantados nem em macho nem em fêmea, porque nunca viveram esse tipo de situação. Eu, entre aspas, conheço, na minha loucura, mundos aqui perto que tem 5 tipos de polaridade sexual. E nenhum deles é macho e fêmea. São outras coisas. Mas pouco importa. Questão de sexualidade. Hoje, os espíritos dizem que está havendo um fenômeno. Muitos espíritos estão encarnando como homem ou mulher e não estão apresentando interesse por sexo. Desde jovem já não tem muito interesse por sexo. Que vão fazer uma tentativa de viver sem sexo, virgens, ou seja, levar a vida inteira sem esse tipo de experiência. Outros tentam, depois decidem a não mais ter. Ou seja, a pergunta que me foi feita tem a ver com a questão da importância do relacionamento homem-mulher, aqui está colocado heterossexual, para o desenvolvimento, para o progresso espiritual. Isso não tem importância nenhuma. Um ser humano pode ficar sozinho, um ser humano pode ter uma relação hétero, pode ter uma relação homo. O importante é amealhar amor no coração e ter um mínimo de alinhamento filosófico consigo mesmo. Isso não é opção. Você não decide ser isso ou aquilo, você já nasce sendo. Então,
é complicado, está além das questões do preconceito do mundo, do que se possa achar. Então, ninguém se obrigue a ter experiências só porque todo mundo as teve, ou a gente pensa que todo mundo as teve e as tem. Não, tem muita gente que está tirando o pé do acelerador e preferindo levar uma vida tranquila, só na base da amizade, postergando a questão de experiência sexual. A gente vive num mundo cheio de doenças, cheio de transmissão de AIDS. Então, a juventude está com medo. Aí se já vem um espírito que não tinha experiência biológica em fazer sexo via polaridade masculino e feminino, e nasce na espécie Homo sapiens, e não tem vontade, isso atrapalha o progresso espiritual? Não. Como também, se você tiver, não. Se tiver experiência, não há problema. Mas você citou mitologias africanas e tem uma pergunta. O que poderia ser dito como mitologia africana? A religião africana vem de alguma mitologia? Olha, a mitologia africana não é uma. A África são 782 etnias, com mais de 1000 dialetos, o que implica em centenas de culturas diferentes, e dessas centenas, umas boas dezenas ainda estão organizadas sob a forma de mitologia, cada uma delas com sua cosmogonia pessoal, com seus deuses, com um panteão distinto. É impressionante o negócio. A gente chama assim mitologia africana, mas é algo extremamente complexo. Muito complexo. Não vai dar para a gente aqui abordar. Eu fiz recentemente, eu acho que foi ano passado, uma palestra só sobre mitologia africana, mas foram 3 horas. Acho que é isso que deve estar gravado no IEA. Então, assim, essa coisa de mitologia é muito importante, porque, repito, responde pela primeira hora do registro que a evolução do pensamento humano fez da sua interação com a realidade. As mitologias africanas são das mais antigas. De todas as mitologias do mundo, só na África tem a notícia de que a criação tinha 2 partes. Se você olha para a mitologia hindu, para a mitologia chinesa, todas elas vão falar do Hiranyangarbha, no ovo cósmico, do qual saiu o Yin, o Yang e Punku, que seria o Javé da história, ou seja, o Criador caído. As mitologias africanas não falam assim, elas dizem, o Criador, entre aspas, gerou 2 gomos, ou seja, os tais 2 universos paralelos que hoje a gente percebe, o biológico e esse antimaterial paralelo ao nosso. E isso só acontece nas notícias da mitologia africana, nas mitologias europeias, asiáticas, americanas, nenhuma fala do que falam algumas mitologias africanas sobre essa criação dupla e da queda do ser criador em uma delas. Então, assim, essa coisa de mitologia é intrigante, é apaixonante, mas é complicado. É complicado por quê? Porque ela tem histórias comuns, ou seja, de algumas mitologias mundiais têm histórias comuns, né? Outras têm histórias que só aconteceram naquela narrativa, outras, as tais histórias comuns, só mudam o nome dos deuses, mas os sujeitos são os mesmos e provavelmente as cenas descritas também. Mas as mitologias africanas têm histórias extremamente singulares e comuns que as demais mitologias do mundo não falam. Repito, naquilo que eu consigo colecionar como estudo, são 52 manuais de estudos de mitologias distintas. E não é tudo, não. Isso é o que eu colecionei, tem mais. É porque eu não tenho tempo, não tive tempo e adiante. E as mitologias africanas têm cores especialíssimas nesse contexto. Podemos partir para a última pergunta, no tema mitologia vista sob um novo prisma, e de novo para o Jean Valjean. Com o estudo das mitologias, abre-se a mente para o que realmente aconteceu com o nosso passado. O que esse conhecimento faz com o nosso DNA? Poderá ajudar as futuras gerações? Daqui a uma semana eu vou dar uma palestra em São Paulo chamada A Rebelião dos Elétrons.
Nessa palestra, a gente vai ter que percorrer umas coisas esquisitas que eu não vou poder falar aqui, porque é muito complexa, demanda muito tempo. Mas lá, em algum momento, eu vou falar no biocosmos emergente, que é a visão que alguns cientistas estão afirmando que, de fato, algo estranho está acontecendo no universo, como se uma consciência universal, a partir do senso crítico e da razão filosófica humanas, estariam criando no campo morfogenético da nossa espécie, assim replicando nesse oceano universal. Entendam, o que um elétron aqui nessa sala marca, qualquer elétron do universo é marcado no mesmo instante. O que um fofoqueiro lá na galáxia mais distante estiver falando mal agora de alguém, os nossos elétrons marcam, só que os nossos psiquismos não recebem. A comunicação no nosso universo, ela não é local, ela é não local, é interconectividade não local. Ou seja, os nossos elétrons não precisam estar no mesmo local, porque a comunicação é instantânea, ela vem por fora, porque os nossos elétrons se materializam e desmaterializam a todo instante, então essa marcação é instantânea, ponto. Só que, qual é o problema? O problema é que as nossas transmissões, quando os nossos elétrons vibram, quando vai passando perto de um buraco negro, no horizonte de evento, e tem buraco negro em cada galáxia, a informação daquele elétron, o buraco negro está doido para pegar, e pega. Aí a informação produzida em 3D se transforma em 2D para poder ser absorvida pelo buraco negro. Stephen Hawking, que morreu recentemente, é o cara que fez a equação matemática, dando a explicação para isso que a gente está tentando. Até aí, os cientistas sabem que o jogo é assim, mas eles não sabem para onde é que essa informação em 2D é levada. O que é que, entrando no buraco negro, sai do outro lado? Ninguém sabe. Mas, muito provavelmente, são as locas do universo antimaterial que a gente que tem como vizinho, ou seja, esses dois gomos foram criados no mesmo instante, um se compôs de matéria, o outro de antimatéria, e a comunicação entre os dois, que também se dava entre portais, mas se dá entre troca de informações que são produzidas pelos nossos elétrons. Mas quem modifica os elétrons? Onde é que os elétrons se agrupam? Como é que isso funciona? É através do jogo da atitude mental nossa no DNA biológico de cada um de nós. Só que os cientistas descobriram que os nossos DNA biológicos produzem pontes quânticas a cada microsegundo de cada segundo, transmitindo informação para tudo que é lugar. Então, se tem uma informação oculta e ela começa a ser estudada por um cérebro humano, esse cérebro humano, entre aspas, tudo que ele estuda, ele marca na biblioteca dos seus genes. E esse DNA replica para o universo inteiro. Então, estudar mitologia é muito importante, porque mitologia era um assunto perdido, escondido, foi distorcido, e esse resgate que algumas poucas centenas ou poucas milhares de mentes humanas hoje estão fazendo desses assuntos, está replicando de tal forma que, quando atingir uma certa massa crítica, esse biocosmos emergente que está surgindo, talvez reconstrua uma história verdadeira que ajude a que as espécies pensantes daqui e de outros lugares possam criar condições de vida e processos tecnológicos e desenvolvimento mental para juntas resolverem um problemaço, que seria o fato de estarmos todos vivendo numa criação que nem deveria ter surgido, segundo as próprias notícias mitológicas. Então, estudar mitologia, uma cabeça, 10, 100, 500 que estudem, tem importância fantástica, porque é um primeiro passo num processo de resgate do que estava oculto. Do mesmo modo, Jesus se esforçou bastante para nos sensibilizar na importância do amor adulto, do amor filosófico, porque também o amor marca os elétrons. E quando uma certa massa crítica de elétrons estiver marcada pelo amor, talvez eles não aceitem mais ser marcados por sentimentos negativos, primitivos, baixos,
Espero que isso sirva para a nossa reflexão. Um pequeno comentário sucinto sobre uma pergunta sobre vegetarianismo, que foi um tema já encerrado, mas para satisfazermos a todos, rapidamente, até que ponto o não cuidado com o corpo físico, como veículo da nossa consciência, pode ser considerado como negligência por aqueles que só dão importância ao desenvolvimento mental, psíquico e espiritual? Nosso veículo físico não deveria ser preservado como sagrado instrumento de evolução espiritual? A longevidade humana, saúde integral do ser humano, não deveria ser mais cultuada como ferramenta fundamental de conquistas e ascensão espiritual consciencial? A alimentação vegana, vegetariana, não seria um caminho natural para o cumprimento dessa questão evolutiva? Rapidamente, para voltarmos depois ao fechamento do mitologia. De tudo que foi expresso nessa pergunta, eu acho que eu só tiraria a expressão sagrada do nosso corpo. Eu não considero o nosso corpo como sagrado. E isso difere da opinião de muitos, certamente. A gente tem aquela noção, como por exemplo, Paulo de Tarso nos expressou de que o corpo é o templo do Espírito Santo, se é que foi isso que Paulo quis expressar. Mas eu não vejo o nosso corpo com essa sacralidade que muitos dão para esse corpo. Tá? No entanto, é um importantíssimo veículo pelo qual nós, enquanto o ser espiritual que estrutura a vida biológica, nos utilizamos para nos expressar e, ao mesmo tempo, do mundo recolher algumas informações que podem engrandecer a bagagem espiritual daquele ser, desse ser espiritual. Acontece que nós estamos todos sendo fatalizados e vitimados por uma inadequação em relação ao cuidado com esse veículo biológico. Ele, como é o instrumento pelo qual nossas almas se expressam no mundo, e elas só podem se expressar no mundo, impactar o mundo e fazer o universo progredir de algum jeito, se assumirem um veículo transitório, um veículo que pertence a essa realidade. Mas muitos de nós, por descuido e negligência em relação às necessidades do veículo biológico, estamos deixando a existência antes do que poderíamos ou que deveríamos e deixando, portanto, de cumprir algo a mais ou dar uma cota a mais de contribuição para o universo como um todo. Eu não vou nem entrar nas questões do que o espírito de André Luiz, através de Chico, no livro Nosso Lar, abordou quanto ao conceito de suicídio não consciente em relação aos abusos sofridos pelo corpo, mas é algo a se pensar também. Todo excesso, todo abuso em relação ao que a gente come, bebe ou faz, necessariamente minam as forças, minam a energia vital desse corpo e, portanto, o adoece e o mata necessariamente. Para a gente finalizar um pouco desse comentário, eu concordo que você ter um cuidado com a alimentação do corpo biológico, ter um cuidado com as práticas físicas, os hábitos de uma forma geral, como sono, como sol, como hidratação, etc., é super importante. Super importante quando a gente pretende viver de um jeito mais tranquilo, mas não acho que deveríamos colocar o foco nisso, foco da vida, mas utilizar isso como um meio e não um fim. É isso que muitas linhas do yoga se propõem quando eles, entre aspas, cultuam muito o corpo, no sentido, como as linhas de Hatha Yoga, etc. e tal. Mas o propósito por trás do cultivo da boa saúde do corpo biológico é, dar condições de um indivíduo praticar técnicas, por exemplo, meditação,
tendo condicionamento para se manter naquela postura, etc. e tal. E 2, você não transformar o seu corpo biológico num entrave para você realizar os seus projetos espirituais. Porque quando a gente adoece o nosso corpo por negligências e excessos, primeiro que o nosso foco mental ele se volta para as necessidades do corpo, para as dores, para cuidar daquela doença, das patologias que se instalam. E a gente desvia, portanto, o foco que deveria ser o engrandecimento espiritual, a realização de um propósito interno, etc. e tal, gastando isso com a doença ou com o que disso derivar. Então, o corpo é importante, eu não o sacralizo, mas todos os cuidados citados são fundamentais. Chegamos ao final, então, desses meses de preparação e desse final de semana delicioso, com muita informação. E vamos deixar aberta a palavra para os convidados tecerem suas últimas considerações. Podemos fazer em fila. Gostaria de começar. Agradeço meus colegas de mesa, aprendi muito, obrigado. Agradeço a vocês todos pela oportunidade de a gente poder trocar ideias, a quem não está aqui, a quem está nos vendo pela internet. E num mundo complexo como a gente está vivendo nesse momento, é muito importante quando algumas pessoas dedicam parte da sua vida para organizar um evento como esse, abrindo espaço para que a gente consiga discutir as coisas que, segundo o nosso entender, são coisas relevantes porque tendem a nos auxiliar a compreender melhor esse jogo da vida no qual a gente está inserido. Então, parabéns a vocês e obrigado pelo convite. E eu só queria daí terminar lembrando que então tem o sistema de castas, tinha o sistema de castas na Índia, né, já o sistema degradado que foi abolido em 1947, que separava os seres humanos entre sacerdote, guerreiro, trabalhador, comerciante e os párias, que são aqueles que não têm casta, né? Isso é uma degradação de um sistema que existiu antes no Império de Han, que foi citado aqui antes, só que no Império de Han, por ser um império sinárquico, onde havia um equilíbrio entre poder temporal e poder espiritual, ou a humanidade vivia adequadamente, o sistema de castas que existia chamava-se Varnashvara Dharma, e não é como era na Índia recente, onde a casta ela é hereditária e você nasce numa casta e vai morrer naquela casta até que o karma lhe permita nascer em outra. A imutabilidade do destino. No sistema original de castas, Varnashvara Dharma, o que define a posição, o que define a ação de um ser humano na sociedade na qual ele está inserido é a cor do ser humano, não a cor da pele, né? Porque a gente falou aqui em raça, então pode ter essa bórea e hiperbórea. Depois a lemuriana, em meados da raça lemuriana, em que então houve a separação dos sexos pela polarização de prana, depois os vermelhos com os derivados, depois o aéreo semita. Mas não é essa cor, não é a cor de pele, não é a cor de raça, de subraça, é a cor da alma. Então, para que um sistema possa existir perfeitamente equilibrado, digno de ser vivido por seres humanos e pelos seres invisíveis que estão no entorno dos seres humanos, nós temos que fazer com que cada um se adeque à cor da sua alma. Qual é a cor da minha alma? É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu faço, é o que eu tenho empatia, é o que eu tenho simpatia, é o que eu amo, é o que eu odeio. Isso é que define onde estou, isso que define o mundo onde estou agora, o mundo onde eu vou estar depois. Quanto mais tranquilo, quanto mais rosa, quanto mais não agitados forem as almas ou as cores das almas de cada um de nós temos um país mais adequado, um país com a cor de alma adequada. Por quê? Porque um país ou uma nação é só o somatório dos seres que aí habitam. E a gente fala humanidade, humanidade, humanidade. Humanidade é só um conjunto de todos nós. Nós construímos a humanidade, nós construímos a nação, nós construímos a família, nós construímos a nossa própria alma, nós decidimos o que nós criamos na alma. E esse decidir o que a gente cria na alma é que decide o que a gente faz agora, o que a gente faz depois da morte, na próxima vida, na outra vida, na outra vida.
Então, o viver é colocar em ordem a humanidade atual, colocar em ordem a vida atual, deixar o mundo bem arrumadinho para quem vem em seguida e preparar a nossa vida posterior. Simplicíssimo, porque não dá para culpar ninguém por qualquer coisa que a gente faça. Agora também não dá para culpar ninguém por qualquer coisa que a gente não faça. É o faze por ti que eu te ajudarei, e viver a vida da maneira mais adequada possível, que é o vita impendere vero, que é dedicar a vida à verdade. Então, o que eu desejo a vocês todos, agradeço novamente, é que vocês consigam viver a vida dedicando à verdade, que isso é a melhor maneira de dignificar todas as forças que se colocaram em movimento, em ação, para que a gente conseguisse estar existindo agora. Tá bem? Obrigado a vocês, Silvio, obrigado. Eu vou ser muito breve. Primeiro, que foi uma satisfação estar aqui, compartilhando com vocês, com todos, né? Parabenizando sempre a coordenação do evento, né? Mais uma vez, Sinamara, Silvio e toda a equipe. E eu acho que nós tivemos uma grande oportunidade aqui, considerando que nós todos que estamos aqui representamos a humanidade. Então, tudo que a gente fez aqui vai reverberar no todo. Isso é líquido e certo. Da mesma forma como o todo está reverberando em nós. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Vocês já ouviram falar sobre isso. Então depende de nós o que nós vamos semear, o que nós vamos colher. O seu futuro, como eu já disse, é o que você vai escrever. Não tem nada escrito. Nós podemos mudar absolutamente tudo. Apesar de tudo de negativo que a gente está vendo, nós temos a condição de mudar isso. Né? Não fomentando discórdia, não alimentando ódio, não fofocando, é o termo chulo, mas é o mais apropriado, e ficando quietinho, mentalizando, cada um da sua forma, tentando melhorar e mandar vibrações boas, não se deliciar. Foi preso o ex-presidente, puxa vida, como tem gente vibrando contra isso. É o teu irmão, rapaz, não interessa o que ele fez, não é você que vai julgar. Eu sou apartidário tudo, mas eu não senti vibração nenhuma com isso aqui, né? Então, puxa vida, vamos seguir nossas vidas. Imagina você no lugar dessa pessoa, ou você no lugar de qualquer outro, que você vibra porque ele se deu mal, ou porque você conseguiu superá-lo, passar ele numa fila, ele foi pela direita e passou, deixou você para trás, sabe? Tem uma série de coisas. Então, nós tivemos 2 dias aqui, que nós nos permitimos, nós nos dedicamos, largamos nossas famílias, nossos afazeres, nosso lazer, nosso descanso foi no fim de semana. Então, por quê? Porque nós buscamos alguma coisa. Tanto vocês que estão aí como nós aqui, foi uma troca maravilhosa. E finalizo dizendo um lema muito bonito, diz spes messis in semine. É latim isso, Jorge? Não? É latim, né? Que significa a esperança da colheita reside na semente. Então, nós plantamos, tenho certeza disso, plantamos sementes boas. A colheita vai caber a cada um de nós. Então é isso. Muito bom estarmos sempre juntos e que a gente possa continuar ligado nessa linda egrégora que nós formamos nesse fim de semana. Eu gostaria de agradecer a paciência das senhoras e dos senhores, agradecer o generoso convite que me foi feito pelo Elan, pela Sinamara, pela Mara, pelo Silvio, pelo IEA, agradecer o tanto quanto eu aprendi aqui com os meus colegas de mesa e deixar como mensagem, meus amigos, uma palavra: inconformismo. No momento que nós nos conformarmos, nós estaremos sentenciando a nós próprios a um futuro que não merecemos. Vamos ser inconformados. E que esta inconformação, esta inconformidade, ela sirva para nos motivar a buscar indagações, perguntas, questionamentos e caminhar no sentido de aprendizagem. Como disse anteriormente, esta frase não é minha, o que move e sempre moveu a humanidade não foram as respostas, mas sim as perguntas. Continuemos todos nós no caminho do inconformismo, com um altruísmo que deve ser um motor para todos nós e com amor filosófico a nos guiar o pensamento. Muito obrigado a todos vocês.
participação de pessoas como nós dentro de eventos como esse... Mais próximo. A participação de todos nós em eventos como esse nada mais representa do que a tentativa, o esforço e a realização de sonhos sonhados na espiritualidade, pelas nossas próprias almas, em seus projetos. Compreender a face multidimensional do ser humano, ela é uma tarefa e é um esforço fundamental para todo aquele que se propõe a seguir no rumo da sua evolução e da evolução da coletividade. Dedicar o esforço, a atenção, a compreender a multifacetada existência humana com as suas múltiplas necessidades é a tarefa de todo buscador sincero. Eu espero que os temas que trabalhamos aqui, primeiro, sejam meramente matérias de reflexão, como todos acredito aqui hão de concordar, nada como verdades conclusivas ou absolutas, mas sementes, como o Rogério costuma dizer, sementes de reflexão. E se pudermos cultivar um pouco mais temas inusitados, saindo da mesmice, só das reafirmações que a gente encontra ofertados nas religiões ou em livros comuns, mas nos propor a ousadia de voos mais altos na direção do progresso do todo, isso já vai valer muito a pena e vai contribuir para os reais projetos e necessidades de existirmos no mundo, de existirmos nessa faixa de realidade universal. Então, deixamos aqui um pouquinho da contribuição que poderíamos, dentro dos nossos limites, para que vocês que receberam e mesmo interagiram conosco possam dar um desenvolvimento ainda maior e mais profundo. Eu agradeço a atenção de todos. E, finalmente, o mentor deste evento, Jean Vauelan. Pior que não fui. Foram as duas Maras, a quem agradeço, e as demais pessoas que se esforçaram e trabalharam para nos propiciar esse momento tão gostoso de aprendizado, aos meus colegas de mesa que me proporcionaram momentos também no campo do aprendizado e da fraternidade maravilhosos, aos nossos irmãos e irmãs que pela internet e vocês aqui presentes que nos encheram de carinho, de apoio, de atenção, de perguntas e comentários, e nessa troca de energia e de informação, todos nós nos enriquecemos, e é isso. Há muito por ser feito, alguém tem que fazer, mãos à obra. Vamos lá, juntos. Muito obrigado. Bem, eu também agradeço a todos os presentes, foi muito prazeroso beber essas gotas de sabedoria, né? Agradeço a Mara Sinamara pelo convite também, poder participar da realização desse evento. Agradeço ao Mauro, cinegrafista, que também está dedicando o seu tempo, o nosso outro amigo cinegrafista barbudo, e o Cirus, que disponibilizou o som, os internautas que colaboraram e a plateia que está aqui presente, convidando para uma salva de palmas para a gente fechar com chave de ouro.